Boa noite a todos. Vamos então começar o nosso encontro com uma passagem de Mateus, em que ele relata a ressurreição de Jesus. É importante que prestemos atenção e que entendamos para compreendermos dentro da doutrina, dentro da ciência, dentro da lógica, porque isso é fundamental, né? É fundamental que entendamos os fatos como se deram. E Mateus nos relata que no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, vejam que interessante, fim do sábado já despontando o domingo. É porque o judeu conta o dia de forma diferente da nossa. Ele conta das 6 da manhã às 6 da tarde, às 6 da noite, completa o dia. Então, a partir das 6 horas já estaria despontando o dia seguinte, que no caso seria o domingo. Então, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos seus príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei. Então eles orientam os soldados, os guardas que estavam tomando conta do túmulo, para dizerem: Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós, o furtaram. Então, enquanto dormíamos, eles furtaram o corpo de Jesus. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, eles acabam ali envolvendo os soldados nessa mentira, né? E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, é importante, aqui é um relato que Mateus nos faz. O importante é que compreendamos bem, trabalhamos muito isso na terça-feira, compreendamos perfeitamente que a lógica, o bom senso, já nos aponta que o corpo com que Jesus se faz presente, se faz materializado diante de Madalena, das outras mulheres, depois dos discípulos, depois de toda aquela multidão, não era o corpo que desapareceu do túmulo. Isso, a lógica, a ciência, o bom senso já aponta que isso não é verdade, que isso não é razoável. Na verdade, para nós que lidamos com a doutrina, com os processos de materialização, que estudamos essas questões, para nós é muito claro
E há tantos exemplos de materializações, né? Não é uma situação que tem ocorrido apenas com Jesus, é uma situação que ocorre naturalmente, materializações. E foi então com seu corpo espiritual que Jesus se fez presente, se fez materializado diante desses tantos. E Mateus continua narrando. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há traduções que colocam e do Espírito. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é muito interessante perceber, estarmos atentos aos cuidados que Jesus tinha com seus discípulos, fazendo com que eles se sentissem seguros, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso foi relatado por Mateus, e Marcos relata que iam Maria de Madalena, Maria mãe de Tiago e outras, levavam aromas para embalsamar Jesus. Entre os panos, né, colocava-se ali aromas, essências aromáticas, e elas iam preocupadas, como fariam para remover a pedra? São pedras grandes, pesadas, né? Mas quando chegam, a pedra já estava removida, e elas viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, que lhes diz: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E ao sair dali, então, Madalena estava muito entristecida e ela procura Jesus ali na redondeza, e Jesus se apresenta para ela. Como nós conhecemos, né? Isso fica muito gravado. Ela foi a primeira a ver Jesus materializado. Foi Maria de Madalena, Maria de Magdala. E ela vai extasiada levar a notícia aos discípulos que também não acreditam. Em seguida a isso, nos relata Lucas que 2 discípulos estavam caminhando, conversando, entristecidos, lá para os lados de Emaús, e conversavam sobre os últimos acontecimentos, quando Jesus se aproxima e caminha ao lado deles, sem que eles percebessem que era Jesus. E Jesus lhes pergunta: sobre o que conversam? E eles, entristecidos, falam: porventura, és o único que não sabes o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também, continuam eles falando, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam e relatam o que havia sucedido. Então, eles contam ali para esse homem, né, que os acompanhava, o que havia sucedido com as mulheres. Aí, Jesus então lhes diz: ó nécios e tardos para compreenderem o que os profetas disseram, porque na verdade tudo se cumpriu, né? Não haveria motivo para tristeza, porque tudo se cumpriu. Aquele 14 de Nissan,
que foi um dia tão triste, é narrado que foi um dia tão triste, não teria sido assim tão triste. Evidentemente que tem todo o fator da ausência física, então haveria sim uma grande tristeza, mas não teria havido ali tanta angústia se eles se recordassem dos ensinamentos do seu povo, né? Por isso que Jesus fala, ó nécios e tardos para compreenderem o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O que Jesus está colocando é que tinha que ser assim, né? E na verdade a alegria da boa nova. E Jesus, então, para ajudá-los, relembra toda a Escritura, recordando ali desde Moisés, né? E vai falando com eles sobre as Escrituras, começando por Moisés. Quando chegaram na aldeia, eles convidaram, né, aquele desconhecido para entrar, porque já era tarde. Na verdade, eles insistem, até constrangem para que ele entrasse. E evidentemente que ele entra e à mesa, ao partir do pão e abençoar, como um hábito ali dos judeus, eles o reconheceram, e quando o reconhecem, ele desaparece. E imediatamente então eles vão ao encontro dos demais, levando a notícia, e Jesus então estavam todos ali reunidos, os 11, né, estavam ali reunidos e outros que estavam ali com eles, e Jesus se faz novamente presente e pede para que olhem as mãos, para que olhem os pés, para que o apalpem, porque eles estavam tão alegres, tão embevecidos, que eles não acreditavam no que estavam vendo, tal admiração que estavam sentindo. E Jesus então, preocupado em marcar aquele momento para que não ficasse nenhuma dúvida, porque uma aparição aos poucos se desvanece, você já cria dúvidas, e Jesus não queria deixar dúvidas sobre a imortalidade da alma, sobre o cumprimento das profecias tão importantes para o seu povo. Então, ele pede se havia alguma coisa para comer, e eles apresentam um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles, para acabar com toda e qualquer dúvida sobre a sua presença. Jesus junto dos seus discípulos, como ele havia prometido. E Jesus completa dizendo: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, enquanto estava encarnado, então, né? Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e tudo se cumpriu. Jesus cuidou para que tudo se cumprisse. E relembra a eles as Escrituras, né? Para que ficasse ali tudo muito claro e a alegria invadisse aqueles corações e eles já não se sentissem tão saudosos, tão sofridos, tão abandonados. E João, né? João nos relata, porque depois desses dias, depois dessa situação, né? Os discípulos se dirigem para a Galileia, porque Jesus já havia dito que assim seria, e eles pressentem aquele encontro último no Monte das Bem-aventuranças, aonde reuniram-se mais de 500 pessoas, os 500 da Galileia. Mas antes Jesus se fez muito presente entre eles. Aquela passagem, aquela vivência, aquela situação chamada a pesca milagrosa, foi já com Jesus morto, né? Jesus se faz presente ali no barco, junto deles, aponta aquele cardume imenso e a rede sai abarrotada de peixes. E mais uma vez ele come, havia brasa já na areia e pães. E aí, chegando os peixes, eles se alimentam. Vejam como ele quis marcar de uma forma
que não deixasse dúvidas, porque era muito importante que seus discípulos tivessem essa clareza, esse entendimento para desenvolverem a obra, continuarem a obra de Jesus, né? Como de fato fizeram. Está lá nos livros, os ensinamentos abençoados que eles nos deixaram com as suas vivências, com as suas experiências. E nós terminamos o nosso estudo da semana passada falando do hedonismo, aquele espírito muito vingativo, muito cruel. Ele falava que queria deixar ali que o propósito era levar todos à busca do prazer, ao gozo infindo, à alucinação da orgia, né? Então, nós paramos nesse ponto. Então, buscando essa concepção do hedonismo, nós sabemos que é uma filosofia de origem grega que produziu reflexões sobre o que é uma vida feliz. Essa palavra vem do grego hedoné e coloca como objetivo central a busca do prazer e a fuga das dores. Então, desde aqueles tempos, né, buscava-se, dentro dessa maneira de entender a vida como objetivo central, a busca do prazer e a fuga das dores, né? E fugir das dores, há muitas formas de fugirmos das dores, né? Portanto, a sensação ou o prazer constitui o princípio para alcançar a felicidade. Hoje, intensificado pela era da informática, da comunicação, aponta para um ser individualizado e decidido à realização de prazeres efêmeros. Assim, o indivíduo pós-moderno busca, sem limites, o prazer individual e imediato como principal propósito da vida, muito relacionado também aos bens do costume. Aos bens de consumo. A satisfação dos impulsos tem sido compreendida como sendo superior aos princípios éticos. Então, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Então, mais do que nunca, nós temos que resgatar Jesus na sua simplicidade, Jesus na sua inteireza, compreendendo o seu verdadeiro papel, compreendendo a sua condição de mestre, de pastor das suas ovelhas, para que tentemos de alguma forma resgatar tudo aquilo que ele ensinou, para que fujamos disso, porque nós estamos tão envolvidos nessa vida mecanizada que nos afasta do que verdadeiramente importa, que nos atrai muito mais o que brilha tem muito mais valor para nós do que verdadeiramente o que importa, porque o que importa muitas vezes está dentro de condições muito simples, porque é o amor. Então, é isso que nós temos que buscar, é Jesus vivo, de mãos postas, Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus no Monte das Bem-aventuranças, Jesus junto dos seus discípulos, no Mar da Galileia, Jesus junto do povo, levando ali a ajuda para o corpo, a ajuda para a alma, levantando os doentes, levantando os leprosos, reanimando as almas sofridas, porque ele veio para curar a nossa alma que é imortal. Então é isso que todas essas recordações devem nos trazer. Jamais a tristeza daquele 14 de Nissan, mas sim a alegria de tudo ter se cumprido. A alegria dele ter deixado os seus ensinamentos. A alegria de já estarmos 2000 anos depois revivendo os seus ensinamentos de uma forma mais clara. É isso que deve nos levantar, é isso que deve nos mover, é isso que deve encher os nossos corações de confiança, mesmo em dias tão difíceis, mesmo em dias tão dolorosos em que choramos com tantos, porque há tantos chorando.
que nós choramos com eles, mas que essas lágrimas se transformem na alegria de ser útil, na alegria de servir, na alegria de poder vibrar por aquele que está triste, vibrar por aquele que está amedrontado, vibrar por aquele que está desesperançado, porque isso nos dará o bem-estar de estarmos participando desses momentos tão importantes, junto dos nossos irmãos, juntos de todos aqueles que muitas vezes é um nome que nos chega, é um áudio que nos chega, mas que nós nos envolvemos e vibramos e pedimos a Deus por todos os nossos irmãos. E tenhamos confiança, porque Deus nosso Pai está no leme. Jesus, nosso Mestre, nos preparou para esses momentos. E mesmo dentro da nossa pequenez, que nos lembremos desses discípulos que estavam tão sofridos, mas se levantaram e conseguiram dar conta, e como deram, porque temos os relatos das suas tarefas abençoadas. Com muita gratidão, com muita confiança, tenhamos uma noite. Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Sinais de Alarme, é um texto da Sheila que fala sobre a questão da obsessão. Temos falado muito sobre o cuidado ali com os nossos pensamentos, sobretudo nessa fase em que nós nos encontramos, cuidando muito da nossa higiene, não só do corpo, dos cuidados com o corpo, da nossa proteção, assim como é tão importante os cuidados com a nossa mente, com a nossa saúde mental, oxigenando ali as nossas ideias para que nós possamos sim ter ciência de tudo que nos rodeia, do que nos acontece, mas também nos preservando, oxigenando a nossa alma com ideias positivas, com leituras saudáveis, com conversas também produtivas, para que um possa alimentar ali o outro no acolhimento, nas necessidades que todos nós trazemos. E aqui a Sheila fala sobre a questão da obsessão, de alguns sinais vermelhos que podem indicar uma queda provável num processo obsessivo. Veja, ela fala de uma queda provável, Enfim, reafirmando ali os cuidados para que nós não entremos ali sob a influência de um processo obsessivo que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos, da mesma maneira que temos ali o nosso espírito protetor, aqueles que nos amam, sejam aqui na Terra, sejam do outro lado, que também vibram, que também torcem por nós. Mas em última instância, a decisão de em quem nós vamos nos ligarmos, quais os pensamentos que nós cultivamos, quais as atitudes que nós tomamos, em última instância a decisão é sempre individual, é sempre nossa. Então ela dá aqui dentre 10 pontos, ela fala do primeiro, quando estamos na faixa da impaciência, da intolerância. E mais do que nunca a vida tem nos cobrado, tem nos convidado ali a termos a paciência, a serenidade, não entrarmos ali na intolerância. Hoje a gente percebe que está todo mundo muito mais sensível, muito mais suscetível a pequenas e as grandes irritações. Então esse cenário atual nos leva a mais uma vez repetir aquela frase, um dia de cada vez. É a vida nos ensinando, porque por mais que nós tenhamos um planejamento, há coisas que fogem do nosso controle, há coisas que fogem das nossas mãos, e esses fatos nos levam a aprendermos, claro, a lutar pelo nosso bem, pela nossa qualidade de vida, pela nossa proteção, mas aprendemos também a conviver sem o desespero, sem a angústia, sem a melancolia, até porque temos ouvido sempre que o nosso estado mental ele tem uma relação direta até com a nossa imunidade, com o fortalecimento, a defesa das nossas células físicas. Então é muito importante
que cultivemos ali a paciência, a serenidade, não aquela serenidade passiva daquele que se acomoda, mas daquele que luta, né, que ele planta, mas que ele coloca ali a colheita nas mãos de Deus, sabendo que a Deus pertence a decisão do que chega às nossas mãos, como chega e quando chega, e também se não chega, é a sabedoria de Deus ali que sabe o que é melhor para nós. A gente lembra daquela música do Lenine, né, uma das mais belas músicas da MPB, que chama Paciência, e tem um trecho que fala: a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Vejam, né? A gente espera do mundo que as pessoas sejam mais solidárias, mais pacientes, mas igualmente o mundo espera de nós. Então nós não podemos transformar o mundo, mas nós podemos, a partir da nossa transformação, que é lenta, que é gradativa, nós vamos de uma maneira positiva, né, contaminando no sentido de nós vamos influenciando positivamente através das pequenas mudanças ali no dia a dia. Então, ele fala, tenhamos um pouco mais de paciência, não só com os outros, mas a paciência consigo mesmo, né? Entendendo que a natureza não dá saltos. Aquela frase que diz que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo em um dia só. Então, é melhor fazer um pouco a cada dia do que querer fazer tudo num dia só, né? Então, devagar, mas sempre. Ela fala que outro sinal vermelho também é quando acreditamos que a nossa dor é maior, né? Quando nos colocamos ali num papel de que não há ninguém que sofre mais do que nós somos vítimas da vida, vítimas de Deus, vítimas dos outros, né? Com isso há um sentimento exagerado de autopiedade, de autocomiseração, que cria uma ilusão de que a nossa dor ela é maior do que o outro. É claro que cada um sabe ali onde o seu calo dói, mas parte do nosso tratamento passa pelo fato de sermos solidários, de termos empatia, entendendo ali que o outro também sofre, e é fato que muitas vezes as dores são muito maiores do que as nossas, é que ficamos de tal maneira mergulhados na nossa própria queixa, no nosso próprio desespero, que não percebemos que as pessoas talvez com dificuldades muito mais sérias, muito mais dolorosas, e que no entanto estão aí lutando pela vida, querem viver, estão sorrindo, estão buscando ali no meio do caos a esperança, a fraternidade, doando ali talvez o mínimo que tenha, mas enfim, tendo essa empatia, essa solidariedade. Então é muito perigoso quando nós acalentamos o sentimento de que a nossa dor é maior do que a dos outros, né? Porque aí, reforçando, nós nos sentimos vítimas, nós os isolamos, né? E com isso nós prejudicamos ali a uma visão mais clara, mais ampla do que realmente acontece, né? Então, talvez uma pessoa tenha uma dor de cabeça que é desesperadora, enquanto vemos do outro extremo pessoas com doenças muito graves, que apesar ali da dor, da limitação, são pessoas que amam a vida e que não se queixam, né, demasiadamente, como aquele que às vezes tem uma dor ali que incomoda, mas que para ele é desesperador. Então, peçamos sempre a Deus, nas nossas preces, a lucidez necessária para enxergarmos as coisas como elas são, dar o peso que as coisas merecem. Então, nem o extremo da pessoa que está com muita dor e fala não estou sentindo nada, porque está, mas também o cuidado para que não nos sintamos vítimas, não ampliemos a nossa dor com a revolta, com a murmuração, né, com o murmúrio, com o desespero, em que só atrapalham ali a nossa própria recuperação. Então, o Evangelho diz, né, ajuda-te e o céu te ajudará. Em outro trecho, os Espíritos falam, nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então veja que tem um se aí extremamente importante. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Sheila diz ainda que um sinal vermelho para não entrarmos num processo obsessivo é quando nós passamos a ver ingratidão dos amigos, né?
achamos que nunca somos valorizados, que nunca somos reconhecidos, exigimos ali dos amigos uma perfeição que ninguém tem, inclusive nós, naturalmente, né? Então os amigos ali são bênçãos de Deus, né? Talvez sejam poucos, mas nós temos que cultivar ali essas boas amizades e não exigir deles, né, que se acertem sempre, que há momentos em que a vida nos coloca em situações que podemos decepcionar aos outros, mas o cuidado, né, para que nós não, se isso é uma coisa constante, começamos a ver ingratidão em todos, nos sentimos isolados, esse é um sinal bastante preocupante para que nós não nos envolvemos, né, e corremos o risco ali de perder amizades cultivadas ao longo de tantos e tantos anos. Outro sinal que ela fala: quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, né? Aquelas situações em que nos sentimos perseguidos, que tudo que nós vemos ali na atitude de alguém parece uma atitude premeditada, uma atitude para nos prejudicar, né? E uma das frases mais simples, mas mais importantes que eu já ouvi fala: nós não somos Deus, né? Nós não temos o controle sobre as atitudes dos outros, sobre os pensamentos dos outros. E quantas vezes alimentando esse medo, esse receio, essa ressalva exagerada, nós começamos a ver atitudes nos outros que parecem ser atitudes contra nós, né? No entanto, talvez a pessoa nem esteja lembrando da nossa existência, ela esteja de tal maneira mergulhada nas angústias, nos problemas que ela tem, mas nós corremos o risco de vermos sempre maldade nas atitudes das pessoas, que talvez seja muito mais fruto do nosso medo, né, ou reflexo até da nossa própria atitude, que projetamos nos outros essas atitudes que julgamos que sejam maldade na atitude desses companheiros. Outro ponto: quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, né? Então, quando vemos ali exageradamente só os pontos negativos de alguém, né? Então isso está muito relacionado também ao nosso olhar, né? Pode ser até um vício de sempre olhar para as pessoas, imediatamente procuramos um ponto ali negativo, alguma falha, que aos nossos olhos aquilo ganha uma dimensão muito grande, né? E aqui também pode ser, mais uma vez, uma dificuldade que talvez nós tenhamos e que nós vemos no outro aquilo que tanto nos incomoda, né? E aquele que está empenhado no seu próprio crescimento, concentrado no seu trabalho, pensando no bem, ele não vai encontrar tempo nem espaço na mente para ficar olhando ali em detalhes o comportamento do outro. E mesmo para aquelas pessoas que nós podemos falar: poxa, eu não gosto daquela atitude, é um exercício vermos os pontos positivos que cada um tem, porque todos os têm, né? Todos têm ali as suas lutas, as suas dificuldades, mas também cada um tem ali suas conquistas. Então faz parte até desse processo de perdão, de empatia, olharmos também e vermos as qualidades que cada um traz, né? Então cuidado para que nós não comentemos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, como Sheila nos diz. Outro ponto: quando reclamamos apreço e reconhecimento. É claro que como seres humanos temos ali as nossas carências, né? Mas isso pode virar uma coisa até patológica, que a todo tempo nós precisamos do apreço, do reconhecimento. Podemos ficar dependentes da opinião do outro, querendo que o outro sempre nos elogie. Isso pode ganhar uma dimensão, né, tão grande que perde ali a naturalidade daquilo que fazemos. Porque podemos, sem perceber, começar a fazer as coisas em busca do elogio e ficamos muito frustrados quando nós não nos sentimos valorizados, quando não nos sentimos reconhecidos, quando nos sentimos desprezados. Então falta até ali o amor próprio, quando essa dependência ela é tão grande, né? E com isso nós exigimos muito do outro, né? Que ele tem que suprir as nossas necessidades, que ele tem que nos valorizar. E mais uma vez aquele ponto abordado antes, começamos a exigir do outro aquilo que talvez nesse momento ele não possa dar, né?
Então, a gente vê até em coisas pequenas, né? Se alguém posta alguma coisa no WhatsApp, se ninguém comenta, a pessoa liga, poxa, ninguém comentou nada, né? Eu fiz alguma coisa de errada, enfim, parece que são detalhes, mas essa necessidade, às vezes extremada, de que alguém reconheça, de que alguém elogie, né? De que alguém jogue ali confetes em cima de nós, né? Claro que elogios, eles nos alimentam, nos fortalecem, mas aqui a questão é quando isso se torna uma constante, quando criamos essa dependência, né? Começamos a fazer as coisas para agradar os outros, aí nós não somos bons, nós somos bonzinhos. E o bonzinho ele faz, ele dedica, ele se desdobra, mas ele cobra também, né? Depois, se alguém não faz ali, não retribui, ai daquele que não correspondeu, né? Porque ali a revolta, poxa, mas eu fiz tanto e ninguém reconheceu, ninguém fez por mim, né? Então é um exercício ali do desapego, né? Fazermos aquilo que o nosso coração nos diz que temos que fazer, mas sem ficarmos dependentes do reconhecimento, porque entra muito o nosso orgulho, a vaidade ainda muito incrustados dentro de nós, né? Ainda muito arraigados, né? Porque aquele que é simples, aquele que é humilde, ele tem o prazer em fazer, né? Então, ele planta com boa vontade, planta com desinteresse, ele faz o seu melhor e o fruto, ele deixa a Deus, ele deixa ao tempo, né? Se vai brotar ou não. Mas o prazer dele é a consciência tranquila de ter feito, de ter realizado, independente da reação das outras pessoas. E é discreto, né? É um trabalho discreto, é um trabalho silencioso, como o Frei Fabiano diz, falar menos, agir mais. Aquilo que puder ser feito em silêncio, eu farei. Acho tão simples e, no entanto, tão profunda essa colocação dele. Outro ponto que a Sheila faz, nos diz, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, né? Então a gente sempre retoma esse ponto de que a diferença entre estarmos sobrecarregados e nos sentirmos sobrecarregados. Porque podemos até não ter tantas atividades, né? Mas nos sentimos sobrecarregados, achamos que as pessoas abusam da nossa boa vontade. Então é importante refletirmos com calma. Será que de fato meu trabalho está sendo excessivo ou é muito mais um cansaço, uma desorganização mental por falta de planejamento, por falta de prioridade, ou um cansaço que não provém das atividades que eu faço, mas na maneira como eu me encaro essas atividades? Então podemos fazer alguma coisa ali com bom humor, né, ouvindo uma música, ou podemos fazer alguma coisa amaldiçoando aquilo, e quando nós fazemos aquilo com má vontade, aquilo ganha um peso, nos traz ali um cansaço que não é proporcional à atividade realizada. Então, cuidado quando nós julgamos que o nosso trabalho está sendo excessivo, que pode ser que seja um momento em que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Mas pensemos, será que é excessivo ou será que são atividades que são importantes na minha vida? É um dever ali que eu estou cumprindo. Porque se quisermos, nós vamos achar muitos motivos para nos sentirmos cansados, muitos. A rotina, o momento, os afazeres, né? Enquanto se quisermos acharmos motivos também para sairmos da inércia, do comodismo, nós vamos encontrar ali dando sentido àquilo que fazemos, tentando fazer com boa vontade, né? Descobrindo ali novas formas até de executar as funções que fazemos ao longo da vida inteira, enfim, né? Oxigenar ali a nossa rotina, olhar de uma maneira diferente, como até uma oportunidade e não uma obrigação, um castigo de Deus. Outro ponto. Quando passamos o dia a exigir o sacrifício alheio sem prestar um mais leve serviço, então cobramos muito dos outros, né? Olha, faça isso, é sua obrigação, é seu dever, você está me abandonando, mas será que eu tenho feito algo para contribuir? Será que eu tenho ajudado? E às vezes a gente só faz alguma coisa quando alguém nos pede, às vezes nem pedindo a gente não faz, né? Fala, depois, né? Depois eu vejo isso, depois eu faço aquilo.
Ao passo que nós deveríamos ali estar atentos e compartilharmos ali, né, os deveres, seja de uma casa, seja no trabalho, sermos solidários e não exigirmos tanto sem fazermos nada. Até do ponto de vista aí do cenário que nós estamos vivendo, em que a todo momento se procura culpados, mas será que nós já fizemos uma prece pelos médicos, pelos doentes, pelos familiares, pelos governantes, independente da ideologia, das escolhas que fizemos? Será que já fizemos uma prece ou o nosso pensamento e as nossas palavras são somente de recriminação, de acusação? Então, acho que entra dentro desse ponto. Passamos a exigir o sacrifício dos outros sem prestar o mais leve serviço. Qual é o serviço que eu tenho prestado? O que eu tenho feito nos meus dias que de alguma forma ajude a terra, ajude a minha comunidade, ajude a minha família? O que eu tenho feito para que eu possa me ajudar, né, nesses momentos, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa confiar mais? O 9º ponto, ela diz: quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool e do entorpecente. Então, a fuga pelos vícios, pela bebida, podemos até colocar aqui também um sono exagerado, né, que é uma fuga para não vivermos o dia a dia. E nós temos que, como diz Emmanuel no livro, aguente firme os golpes da luta, né? Não resista à tentação do álcool, dos narcóticos, enfim. Procuremos dentro de nós ali, junto ao nosso espírito protetor, junto a Jesus, a força necessária. E por fim, quando julgamos que o dever é apenas dos outros, né? E o dever é de todos, né? Cada um tem ali a sua participação, nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, né? Então, às vezes perdemos tanto tempo na queixa, na lamentação, que perdemos uma energia preciosa. Então, cada um é responsável por si mesmo, assim como somos corresponsáveis pelo meio em que Deus nos colocou. Então, olhemos ali ao nosso lado, assumamos a responsabilidade, fazendo ali a nossa parte. Em função do tempo, a gente encerra por aqui, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Graças a Deus, graças a Jesus.